Declaro aberta a presente sessão. Se não houver oposição, fica aprovada a ata da sessão anterior. Anuncio o julgamento do 1 da pauta. Da minha relatoria. Já estou antecipando. Quem que é mais rápido? Você ou o Alberto? Só mais um HC, fora os três. Substituiu, dá uma sentada, ele fala muito obrigado pela sua participação, bom trabalho. O que aconteceu? Olha, neste caso aqui, trata-se de um agravo interposto pelo Ministério Público em razão de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que progrediu de regime Roberto dos Santos Rodrigues do fechado para o semiaberto. Na ocasião, foi dado vista ao Ministério Público, que emitiu parecer no sentido de se pedir, por exemplo, a encaminhamento do atestado de comportamento carcerário e fazer também o exame criminológico. O juiz, quando recebeu o processo, já tinha chegado o atestado de bom comportamento carcerário dele, suprindo essa condição do critério subjetivo. E ele entendeu que não era caso de se fazer o exame criminológico, e ele progrediu de regime. E o recurso é exatamente contra essa decisão. Eu estou acompanhando o parecer da Procuradoria, negando o provimento ao recurso, até porque esse fato se passou em 2012, quer dizer, já quase 4 anos. Foi em maio, junho de 2002, já vai fazer quase 4 anos, quer dizer, ele já mais do que passou o tempo para progredir, o critério objetivo para progredir em regime. Não tem sentido regredir para se voltar para ouvir o Ministério Público. Então eu estou desprovendo o recurso em consonância com o parecer. De acordo. Sim, impedimento do Dr. Jorge, 10 da pauta, desembargador Marcos. O parecer é pelo provimento. Pauta geral. Apelação criminal, contra a sentença proferida pela juiz da 4ª da Comarca de Várzea Grande, que absolveu Jefferson Marques dos Santos por corrupção de menores e o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. O apelante sustenta, o apelo ministerial que restou demonstrada a prática da corrupção e que a pena do roubo não poderia ser reduzida a quem domine. Pede então o provimento do apelo para a condenação pelo crime de corrupção e redimensionamento da pena do crime de roubo. A Procuradoria opina pelo provimento, parecer do Dr. João Batista de Almeida. Está ratificado, doutor? Está ratificado. Bom, eu estou dando provimento na esteira da orientação ministerial para condenar por corrupção de menores
e o fazendo resultar numa pena definitiva de 6 anos e 2 meses em regime semiaberto. De acordo, senhor presidente. Que eu acabei por bem redimensionar também a fração. Na pena base, né? Ficou no mínimo, você deixou no mínimo. Exato, porque isso aí o doutor Jorge Abel faz a redução além do mínimo. E a gente tem corrigido isso sistematicamente, né? Tá? Então é provimento. Marcos, Vossa Excelência relata também o 21. O 21 envolve a discussão da pena base e o apelo do Ministério Público, com marca da capital, visando a fixação do marco inicial. Aqui é uma situação intermediária, porque o Ministério Público não pede, não vai nem na tese da data do fato, nem na tese do trânsito julgado, né? E ele vai na tese da efetiva ação da prisão, que não ocorrera no momento do fato, né? Eu tenho adotado, como já anunciei na Câmara, o posicionamento que o STJ consolidou e tem reformado as nossas decisões monocraticamente. Mas esse caso não é um nem outro, é um intermediário, né? Então, eu estou dando provimento para atender essa intermediária, até porque o próprio Ministério Público não pede a situação que, na nossa concepção, estaria mais gravosa, né? Seria da trânsito julgado. E nem do fato que efetivamente a prisão se ocorrera em outro momento, dilatou-se. Então, é nesse sentido que é a minha posição, exatamente. De acordo. De acordo. Qual? 6. Também dá. Aqui, a da condenação? É do trânsito, da última? Eu tô sozinho. Mas do trânsito seria quando a execução de pena é o preso. Em outras hipóteses, do cometimento da falta ou da prisão. Sem dúvida. Se ele está cumprindo pena e vem uma outra condenação, você vai ter que fazer uma infração lá na frente. O que vai modificar é o tempo de cumprimento do percentual para a condenação. Mas não tem operação. Agora, a questão de começar aquilo ali, ele tem que começar assim, ele já estava preso, continua cumprindo, só que vai alongar. Mas era meu pensamento, justamente, quando envolvia o regime fechado, não se discutia, né? Agora, você não encontra esse detalhamento, essa ressalva no STJ. Eles não fazem, eles passam outro. Os casos concretos não nos vêm essa informação. Se eles são fechados, se estavam sendo abertos. Mas o posicionamento do conhecido como nossa. O produto seguro tem relação a essa decisão do futuro. Se apega a essa decisão do Mas essa decisão é uma decisão isolada, eles não especificam que circunstância deu. Mas se tem, inclusive, o Supremo dizendo que comporta-se a partir da falta grave. Quer dizer, crime, cometimento de crime também, às vezes está preso, é falta grave, está livre. Até porque a interpretação da lei, com a alteração da lei, ela estabeleceu um conceito de que um elenco de falta grave também é o crime. E aí tem que estar simulado falta grave. Então, realmente, é tormentoso. O problema é que, quando bate lá, vem o telegrama a reforma. Né? Inclusive, estou fazendo um estudo, porque eu acho o seguinte, que essa posição mais benigna para o réu pode ser extraída da própria legislação do CPP. Quando ele determina que se faça a detração, no caso de mudança de regime, dá para se extrair o entendimento de que essa detração diz respeito a todos os efeitos da detração.
É muito claro isso para mim. Eu estava vendo isso aí porque é uma coisa que nos agonia aqui. O desembargador Márcio tem razão, o Superior Tribunal de Justiça está decidindo até monocraticamente. Mas há a possibilidade de fazer essa interpretação mais benigna para o réu desse dito do próprio CPP que diz que é para fazer a detração quando há mudança de regime. Então, e no direito penal não se pode fazer interpretação restritiva quando se trata de direito do réu. Por questões de principiológico mesmo. Como? Não. Quando o CPP diz que o juiz, vendo que a detração vai provocar mudança de regime, ele está implicitamente dizendo o seguinte, que a detração deve também ser feita. É possível não agravo e está inclusive na execução, ou quem quer que seja que tome. De detração para todos os efeitos legais. Só retributivo? Boa ideia. Ou seja, sempre o sistema nosso, causa, todos conhecidos. Então, nós temos registro de decisões de gabinete. Essa solução aí é interessante, é uma adesão do ofício, né? De ofício. Não provém nem desprovém. Se eu... É um HC impetrado por Roseni Mendes, que indeferiu o pedido de revogação de custódia preventiva pelo cometimento em tese de homicídio duplamente qualificado. Esse é um fato que já tem quase 2 décadas, né? E por conta disso, a primeira tese é da prescrição. E a segunda é que não existem pressupostos da prisão preventiva. Eu enfrentei de forma cuidadosa, o parecer é pela denegação, e eu enfrentei de forma cuidadosa a data do fato e as interrupções, e não identifiquei aqui a ocorrência da prescrição em abstrato. Com relação à necessidade ou não da prisão, motivada pela aplicação da lei, o paciente fora citado e está foragido há 17 anos, né? Ele evadiu-se, portanto, o juízo da culpa, e nesse contexto eu identifico, inclusive a jurisprudência da Câmara, do próprio tribunal, que esse ato por si só, né, ele já justifica, sim, a custódia preventiva por esse pressuposto. E é o que bem ele quis, né? Ele simplesmente deu as costas ao sistema, e agora que preso foi, né, identifica que não seria o caso, né, da sua custódia. Como é para aplicação da lei, eu quero crer que deva ser encerrada a instrução e, portanto, estou denegando a ordem. De acordo. É o 6, é o 4424. Eu estou figurando aqui como vogal. Então... tá. Então tá. De acordo. O resultado do julgamento, ordem denegada a unanimidade nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Devolvida, presidente. Sempre à disposição, excelência. Obrigado. Jorge Tadeu, da pauta complementar de Vossa Excelência, HC, parecer pela denegação da ordem. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Dias Lourenço, em que o impetrante alega constrangimento legal decorrente de cerceamento de defesa, visto que a oitiva das testemunhas de defesa antes daquelas arroladas pela acusação podem trazer prejuízo ao paciente. Eminentes pares, aqui a questão é muito simples. O que houve foi que
o juiz, uma vez estando a testemunha de defesa no fórum, resolveu ouvi-la, em que pese havia, de fato, algumas testemunhas de acusação para serem ouvidas. O que se alega é o constrangimento ilegal, mas não se demonstrou nenhum prejuízo. Eu estou, então, em consonância com o parecer, denegando a ordem, com base no princípio Pade nullité sangrier. É isso. Pauta complementar de Vossa Excelência, parecer pela denegação. Envolve tóxico, justificativa de não encerramento da instrução, de fato, prisão há 7 meses, a pretensão, ela, à luz do parecer ministerial, pela denegação, o juiz identifica que só na defensoria ficaram 4 meses os autos para apresentação da resposta, e esse contexto me leva a concluir que, se a dilação ocorrer, de fato está demonstrada aqui, deve ser atribuída à Defensoria Pública. Portanto, estou denegando a ordem. Também em caso de tóxico, aqui nova alegação de excesso de prazo, cada 208 dias, invocação do princípio da homogeneidade, inexistência de pressuposto para a custódia cautelar e bons antecedentes. A Procuradoria opina pela denegação da ordem e restava até a impetração apenas e tão somente o interrogatório do paciente. Houve uma série de incidentes nesse caso, provocados ora pela defesa, ora pela necessidade de busca de prova fora da comarca. São 7 denunciados, todos eles representados por advogados distintos. A marcha processual estava impulsionada regularmente e persiste a ordem pública porque se trata de uma associação estável de ampla e larga escala de traficância que se estende pelo Vale do Araguaia. Eu não encontrei guarida na tese da homogeneidade, uma vez que envolve também não há caracterização de associação, mas o volume, né, da traficância me parece que seria possível apenamento superior e regime inicial fechado, de modo que eu estou denegando a ordem. Quatro é da minha relatoria. Neste caso aqui, eu quero chamar a atenção para os colegas, eu estou concedendo a ordem. Apesar de ser um caso grave, há evidente, flagrante, inadmissível excesso de prazo. O paciente está preso há mais de 1 ano e 2 meses. Veja só, a cronologia dos fatos, eu vou só apenas resumir a cronologia dos fatos aqui. O paciente foi preso, ele responde por crime de latrocínio. O paciente foi preso no dia 24 de fevereiro de 2015. Em 31 de março de 2015, o juiz determinou a expedição de carta precatória para a comarca de Alto Garça com a finalidade de proceder ao interrogatório do paciente. O paciente foi interrogado em 11 de junho de 2015. No mês de setembro de 2015, a instrução foi encerrada. Setembro de 2015, a instrução foi encerrada. As alegações finais foram apresentadas pelo Ministério Público em 25 de setembro e 10 de dezembro pela defesa. No dia 16
de dezembro, os autos foram conclusos para a sentença, 16 de dezembro do ano passado. A juíza ficou 2 meses com o processo. E só em 16 de fevereiro de 2016, a juíza determinou, ela acabou reabrindo a instrução, porque o que aconteceu? O paciente se encontrava foragido, os outros 2 estavam presos, ela desmembrou o processo e os outros 2 foram condenados. Quando, depois que se prendeu e se encerrou a instrução, ela entendeu por reabrir a instrução. Ela ficou 2 meses com o processo concluído. Depois de 2 meses, ela entendeu por bem reabrir a instrução para ouvir os corréus que haviam sido julgados na outra ação desmembrada. E determinou a expedição de carta pregatória para ouvi-los na comarca de Alto Garças. Só que eles já não estavam mais em Alto Garça. E informações davam conta de que eles estariam em Rondonópolis. Foi expedido carta precatória em 23 de março de 2016. Foi determinada a expedição de carta precatória para essas comarcas. Aí o que aconteceu? A carta precatória foi devolvida sem cumprimento porque eles já não estavam mais lá. Ela deliberou, designando a audiência para o dia 30 de março, para a oitiva do réu, do corréu, que já tinha sido julgado, André e Vanderlei, expedindo ofícios para a comarca de Rondonópolis. No dia seguinte, ela cancelou essa audiência porque os réus já estariam na comarca de Alto Garça, um já tinha sido liberado e outro em Cuiabá. Determinou a expedição para a comarca de Cuiabá e para Alto Garças. As cartas precatórias foram expedidas no dia 1º de abril de 2016 e não há informações a respeito da data para cumprimento. Então eu digo, conforme se vê na tramitação processual, enquanto o paciente tinha sido interrogado em 11 de junho de 2015, até o presente momento, ou seja, decorrido mais de 10 meses, não foi proferida a sentença, uma vez que a autoridade coatora, além de reabrir a instrução criminal, que já estava encerrada desde setembro de 2015, está aguardando o retorno de cartas precatórias pedidas pela segunda vez após a reabertura da instrução, com a finalidade de promover a inquirição dos correios. E o mais grave, sem previsão para a realização dos atos deprecados. A reforçar a desídia funcional, depois de decorrido mais de 5 meses do encerramento da instrução criminal, o juiz da causa a reabriu, prolongando ainda mais o encarceramento provisório do paciente. Digo também, os autos ficaram conclusos para a sentença por exatos 2 meses. No entanto, ao invés de proferir a mencionada decisão, despachou determinando a expedição de cartas precatórias. E eu digo aqui que ela deveria, no mínimo, ter assinalado prazo para o cumprimento dessas cartas precatórias. O que não pode é ficar aguardando indefinidamente o cumprimento dessas cartas precatórias para poder sentenciar. Eu não chego nem ao ponto de questionar a decisão de querer, de ofício, ouvir os corréus. Aliás, essa é uma questão que inclusive a doutrina debate se diante do sistema acusatório se é possibilitado ao juiz proceder coleta de provas de ofício. Só uma parte. Eles já não tinham sido ouvidos na condição de... Eles foram julgados, eles já tinham sido ouvidos. Sim, mas acho que ela entendeu aqui que isso não podia tomar por prova emprestada. Ela quis ouvi-los. Então, essas situações, eu digo que o paciente, enquanto se preso cautelarmente, há mais de 1 ano e 2 meses. E apesar da sua concreta periculosidade, visto que ostenta outras condenações, eu digo que não se apresenta razoável mantê-lo preso provisoriamente por mais tempo, normalmente ao se considerar que até o presente momento a instrução processual não se encerrou, sem qualquer culpa atribuída à defesa, tampouco a previsão do seu termo. Então eu estou concedendo parcialmente a ordem para
substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares, consistente na obrigação dele comparecer em juízo da comarca de Alto Garças a cada 15 dias para informar as suas atividades, não se ausentar da comarca onde reside, sem autorização judicial, uso de monitoração eletrônica por meio de tornozeleira, enfim. E cumprindo o artigo 160A do nosso regimento interno, determinando que se extraia cópias e se as encaminha para a Corregedoria Geral de Justiça para apurar eventual desídia da magistrada. Esse daqui é o 4. 4. É o 4. O Excelência falou que ele ostenta outras condenações. Ele estaria cumprindo isso? Não, ele não está cumprindo, não. Não? Inclusive, É latrocínio. eu até pensei que se ele tivesse, seria comunicar o juiz da execução e recolhê-lo, mas ele não está. E vai. A minha preocupação é diante da gravidade do delito, né? Eu acho que seria bom eu pedir visto para verificar se ele estava cumprindo, porque eventualmente o cometimento de um delito tão grave possivelmente vai provocar regressão, se ele estava no semiaberto. Então, mesmo se concedendo, eu concordo com todos os seus argumentos, Excelência. Eu acho que é caso, sim, de soltura, mas acho que teríamos que ver se ele está cumprindo, eventualmente, e comunicar ao juiz de execução para que ele permaneça preso, por conta do Mas ele estava no semiaberto ou no aberto? Isso não. Eu vou pedir vista, Excelência. Em sentido estrito. Esse aqui? Sim, é da comarca de Porto Esperidião. Eu estou acompanhando o parecer da Procuradoria. Estou concedendo parcialmente a ordem, aliás, que já concedi em caráter liminar, porque realmente é uma situação que, ao meu ver, não tem pé nem cabeça. O sujeito está sendo acusado de tráfico de drogas, ele estava indo comprar, ele trabalha numa fazenda, estava indo comprar, se não estou enganado, gasolina para a fazenda, quando foi abordado. Meio quilo de cocaína para eu trocar por um aparelho de som, e eu pedi para um boliviano trazer para mim. E o senhor tem arma lá na casa da fazenda do senhor? Tem uma arma lá que prenderam o cara, meteram a gema dele, colocaram no carro, e no trajeto encontraram um boliviano vindo de moto, acharam 500 gramas de cocaína nele. Mas o cara prendeu, não, eu conheço ele, eu conheço o Jorge, tudo, mas quem prendeu para mim foi o Henrique. Não tem nada a ver. Né? E o paciente, ele nega terminantemente, falou, inclusive o meu som está aqui no carro, como é que eu troquei meu som por 500 gramas de cocaína? Né? Mas inicialmente ele admitiu essa troca? Não, nem em nenhum momento. Mantendo a decisão liminar e concedeu a ordem para substituir a prisão por medidas cautelares. De acordo. Embora envolva um furto, Patrick Guimarães de Carvalho, e se pretenda aí a imposição de medidas alternativas,
a Procuradoria opina pela denegação da ordem, parecer até do Dr. João Gadelha, que por si só ele afasta as teses da tipicidade por conta do princípio da insignificância, embora o valor seja realmente ínfimo, mas são aqueles casos que envolvem reiteração, né? E nesse caso o fato é qualificado, né? Então por isso o afastamento da tese e a preexistência do direito, né, a substituição também eu vejo como inconciliável dado ao comportamento do paciente na cidade de Alto Araguaia. Ele já responde a 3 furtos, né? Então eu não vejo compatibilidade. E a outra questão que envolve dependência química não está demonstrada, de modo que eu estou assegurando aí ou mantendo a decisão judicial para denegar a ordem. De acordo? Envolve roubo duplamente qualificado, pretensão de liberdade em razão da não coexistência de pressuposto para preventiva e bons antecedentes. A Procuradoria opina pela denegação e eu também estou na mesma esteira por não reconhecer que o caso mereça liberdade processual, menos ainda, ou tampouco substituição. Crime perpetrado com extrema violência por 5 agentes, né? Colocando em risco a vida de pessoas dentro de um ônibus, e de modo que eu estou reconhecendo sim a presença de pressupostos ou o pressuposto mais válido da ordem pública. Os adjetivos pessoais por si só não demonstram pertinência suficiente dada a reiteração específica do paciente, inclusive processado por porte ilegal de arma de fogo. Portanto, eu estou denegando a ordem. De acordo? Nove eminentes pares é um embargo de declaração que envolve condenação no artigo 12 e 16. Não sei se Vossa Excelência lembra, aquele arsenal que foi encontrado numa fazenda, as armas eram do pai, quem guardava era o filho, e, enfim, essa é a situação. Muitas armas, muitas munições, inclusive umas delas de calibre 9mm, portanto de uso restrito. O aparato, todos os fatos foram relacionados pela denúncia. Dentre elas, relacionou a existência de munição de uso restrito. E nas alegações finais, o Ministério Público fez menção da existência dessas munições de uso restrito e pediu a condenação no artigo 16, caput, da Lei de 10.826, e não como fora mencionado na denúncia, que seria 16, parágrafo único, que seria arma com numeração raspada. Esse é digamos, o substrato para o presente embargo, de maneira que o que eu vejo é que se pretende discutir aqui esse fato que foi devidamente analisado no acórdão, até porque o réu se defende dos fatos e não da capitulação. No julgamento dessa Câmara, inclusive se acolheu uma parcela do recurso, admitindo-se o concurso material entre todas aquelas armas. Tinha armas de uso permitido
munição de uso permitido. Esse condenou ele no artigo 16 cap, que é a posse de munição de uso restrito, aplicando-se o concurso formal e não o material, como o juízo de primeiro grau havia feito. E essa é a base do embargo. O voto é longo, porque se deduziram algumas outras teses que foram afastadas sumariamente. Eu estou, então, porque entendo que apenas se pretende rediscutir a matéria, e também se pretende que usar do embargo para pré-questionamento, e por esses comentários mínimos aí, estou afastando, conhecendo os embargos, mas rejeitando conforme o parecer. Não. Sem revisão, né? 5 com revisão. Eu tenho vários recursos, eu tenho 4, 5 de recurso. Então eu vou começar pelo 2, que é um recurso em sentido estrito. Quase todos eles, excelência, são recursos em sentido estrito, visando o reconhecimento da excludente da legítima defesa, o que não fica evidente. Esse número 2 estou afastando, conforme o parecer, porque de fato, conforme ficou demonstrado na instrução, o recorrente tentou ceifar a vida de Gilberto Alves Dias, não só logrando êxito no seu intento, porque a vítima desvencilhou-se dos golpes de faca desferidos por Sebastião e apossou-se em uma cadeira para então se defender. Bem, na verdade, o apelante, no caso, o recorrente, ele inclusive utilizou-se de um estratagema. Primeiro conversou e depois se afastou da mesa e repentinamente puxou de uma faca e veio em direção da vítima. Não há como acatar a tese da legítima defesa. Estou, portanto, desprovendo o recurso conforme parecer ministerial. O número 3 é um recurso também em sentido estrito, por Paulo Roberto Almeida, que requer absolvição sumária, desclassificação para o delito da modalidade culposa e consequente substituição da pena por restritiva de direito. Exclusão das qualificadoras por serem manifestamente improcedentes. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso. Aqui, embora pareça que de fato houve a legítima defesa, mas tem um depoimento que é do pai da vítima, no sentido, contrariando a versão do apelante e da sua família, dizendo que essa história que o Paulinho conta, que o menino partiu para cima dele no dia, não é verdade, não. E a testemunha diz: não, senhor, contaram assim, que as mulheres da rua, que ele chegou lá para dentro, aí não demorou, o Paulinho chegou. Aí essa TT disse que pegou o revólver, deu para o Paulinho atirar no Dengo. Aí o Dengo disse que entrou em um quarto de um rapaz lá atrás, sentou na cama e ele chegou e atirou na barriga dele. Então tem essa versão contrariando a tese da legítima defesa, de maneira que quem deve analisar e julgar esse caso é o Tribunal do Júri. Por isso, em consonância com o parecer ministerial, estou conhecendo o recurso, mas negando o provimento. Número 4 é também um recurso em sentido estrito. Josiano Pereira de Souza sustenta que a qualificadora do motivo do torpe não pode ser considerado por manifestamente improcedente,
uma vez que as provas colhidas denotam que o recorrido praticou homicídio por vingança, ressaltando que o motivo é repugnante, abjeto, vil. Na verdade, aqui é o recurso do Ministério Público. E o juiz de primeiro grau afastou o motivo torpe. Ocorre que existe um precedente ao ato em si. No caso, em análise, existe indicativo de que o móvel do crime foi a vingança pelo fato da vítima supostamente ter subtraído R$60 da carteira do imputado. De maneira que eu entendo que, olha, R$60, no meu entender, é motivo torto. Então, não pode ser afastado de plano. Isso deve ser analisado pelo Tribunal do Júri. Então, por esses motivos, eu estou dando provimento ao recurso do Ministério Público, a fim de que o réu seja pronunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe. O 6, também um recurso em sentido estrito, movimentado por Alderir dos Santos Reis. O Ministério Público recorre, na verdade, contra a decisão do juízo da comarca de Tabaporã, que reconheceu a prescrição da punibilidade. O Ministério Público pede que seja anulada a decisão, porque os prazos prescricionais restaram suspensos durante 14 anos por estar o réu em lugar incerto e não sabido. E esse prazo, devido à suspensão dos prazos prescricionais, não pode ser computado. Nessa instância, a Procuradoria manifestou-se pelo improvimento, e eu estou reconhecendo, pelo provimento, estou reconhecendo estou anulando a decisão, provendo o recurso do Ministério Público e anulando a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrido para que se dê seguimento normal à ação penal em comenda. O 8 é uma apelação de Fernando dos Santos Penha, Rogério Braga Soares. Ambos interpõem o recurso de apelação, postulando a reforma da decisão do primeiro grau, requerendo a absolvição quanto aos roubos descritos na denúncia, com fundamento no princípio indúbio pro réu, porquanto as vítimas informaram em juízo que não foram capazes de identificar os autores do crime. O voto é bem longo. Ocorre que, no caso em comento, o que houve? Havia uma operação chamada Veritas, e foi praticado um roubo com violência, armas, vários comparsas. E esse pessoal todo estava sendo escutado, estava com autorização judicial, estava sendo monitorado, né, as suas ligações. E eles comentam um com o outro, contam o valor exato, que inclusive realmente eles apareceram encapuzados, as vítimas tiveram dificuldade em reconhecê-los. Mas casa perfeitamente todos os fatos que eles praticaram em relação às conversas que foram registradas na escuta telefônica autorizada. Então eu entendo que não tem como, porque são muitos dados, os valores, inclusive eles comentam que um deles acidentalmente se atirou na perna, depois tem a prova da pessoa que recebeu eles no hospital, contando, toda a situação se encaixa perfeitamente, e eu estou negando provimento conforme parecer, mantendo intacta a sentença condenatória. Apelação? Não. Certo. O 8, né, que chegou agora, aí o 11, o 12, 13 e o 15. Nenhum deles tem, todos eles têm revisão, né? O 11, o 12, o 13 e o 15. Esses têm revisão. Certo, tá. Aí os outros eu faço, tá. Então, o 11, conforme parecer, estou negando o provimento ao recurso de apelação interposto por William, mantendo a sentença intacta. O 12,
Também em consonância com o parecer, estou negando o provimento, mantendo inalterada a sentença. O 13. Também em sintonia com o parecer, declarando extinta a punibilidade do apelante face à ocorrência da prescrição. O 15. Em conformidade com o parecer, desprovendo o recurso, mantendo intacta a sentença. Aí vem o 14, Isso, agora esses são sem revisão, né? Tá. Apelação. Ministério Público requer a reforma da decisão julgada para que se dê o devido prosseguimento no feito. É aquela decisão com base na prescrição em perspectiva que nós não temos acolhido. Estou reformando, estou revogando, na verdade, a decisão que extinguiu a punibilidade do recorrente para que seja dado prosseguimento à ação. O 16, também no Ministério Público, para que volte, o Ministério Público quer que volte ao juízo singular, devido à instrução, com o objetivo de dever condenado Marcos Gione Cardoso. É da comarca de Juína. Sentença absolutória, materialidade, ausência de comprovação, prova pericial insuficiente, princípio da adequação social, recurso ministerial, pretensão, nulidade, sentença, possibilidade. Na verdade, aqui é o 184, parágrafo 2º do Código Penal, que é a história dos DVDs, CDs contrafeitos, e ele julgou improcedente com base no princípio da adequação social, mas nós estamos seguindo outra linha, tá? Provendo o recurso. Também no Ministério Público, essa aqui é de Sapezal. A história do 306 estou também provendo o recurso, determinando a imediata devolução dos autos à instância de origem para prosseguimento normal do feito, com a devida citação do réu. Inclusive, aqui ele nem citou o réu, ele simplesmente julgou antecipadamente. E o último é agravo de execução do Flávio Amar dos Santos Alves. Pretende, nas razões recursais, sob o fundamento de que é inadmissível a regressão do regime do reeducando que não foi anteriormente beneficiado pela progressão do regime. Na verdade, o que houve foi o seguinte: aqui ele estava sendo monitorado, violou por muitas vezes, foi advertido, no entanto não atendeu, e eu estou negando o provimento conforme parecer, porque essa tese é vencida no sentido de que ele não pode regredir para um regime mais gravoso do que fixado na sentença. Ora, a LEP e essa modificação que veio com a monitoração eletrônica prevê a regressão. Então, estou negando o provimento conforme parecer ministerial. E o último, execução penal também. O Ministério Público é o autor. Agravo visando. Deve ser estabelecido como marco inicial para como de benefício a data da última condenação proferida contra o agravado, no trânsito em julgado para o Ministério Público. O juiz Oacô manteve a decisão agravada, a Procuradoria manifestou-se pelo não conhecimento do recurso sob os fundamentos sintetizados, agravo de execução, insurgente ministerial contra a decisão que determinou a fixação da data da última prisão do reeducando. Pretendida alteração da data base.
O Ministério Público alega que já houve um recurso idêntico com a mesma causa de pedir, que já foi apreciado por essa Corte, um agravo de execução 11.29.25/2014, sendo desprovido à unanimidade. Com base nisso e conforme esse parecer, estou não conhecendo o recurso de agravo de execução interposto pelo Ministério Público. Bom, o 9, revisado, né? Isso, para adequar a pena. Ok. Então, provido parcialmente. Os demais são só. Então é o 18, 19 e o 24. Ah, não, dois agravos. 19, 24 e 25. O 18, condução de veículo sob influência de álcool, pretensão absolutória ou redução de pena, procuradoria pelo provimento parcial. Mas eu, com a devida vênia, estou mantendo a condenação tal qual, seguindo precedentes jurisprudenciais, porque há elementos sim para condenação e não verifiquei justificativa para alteração da pena base. Portanto, recurso provido. Não sei se querem que eu leia. O 19 é violência doméstica, pretensão também absolutória ou de substituição da pena privativa por liberdade. A Procuradoria opina pelo desprovimento, há provas suficientes e a questão da substituição ela é rechaçada pela própria lei, estou trazendo jurisprudência nesse sentido, de modo que também recurso desprovido. O 24, eu acredito que temos aqui a divergência, envolve 2 recursos do Ministério Público, um em cada, né, discutindo o marco, né, do trânsito julgado. O juiz singular, em ambos os casos, entendeu que era da último fato. Então o outro juiz da última prisão. Eu estou seguindo a orientação, como dito, do STJ e ambos estão providos. Mas acredito que há divergência já, né? Vossa Excelências pensam distintamente. Tô reconhecendo da trânsito julgado, a última condenação, né? Proposição diversa, eu peço que mande o processo que eu vou fazer o voto divergente. Dr. Jorge, também Vossa tem a mesma posição, sigo a sua linha. Então fica desprovido. E o outro também? O 25 também, né? Também. Então os é dois. uma coisa. Ambos são de Sinop. O 5 é um recurso em sentido estrito, a sentença de pronúncia. O Gadeira está pensando, o seu parecer no último aqui, você não concorda com o último trânsito julgado, então? Os dois recursos aqui, orientação nos 2 casos aqui do Ministério Público é pelo desprovimento. É dureza, hein? Aí vocês recorrem lá, né? Tem recorrido, sim. Bem, o 5 aqui é o recurso em sentido estrito contra de sentença de pronúncia. Eu estou mantendo a sentença, desprovendo os recursos do Ministério Público e do réu, porque do réu ele alega uma inépcia da denúncia. Nesse caso aqui existe uma preclusão, tem decisão tranquila do STJ nesse sentido, que depois não é inépcio, o réu se defendeu tranquilamente
da acusação e depois de estar preclusa realmente, a inépcia tem que ser alegada até antes da prolação da sentença de pronúncia. No mérito, eu estou mantendo a decisão. O juiz acabou por pronunciar o réu no artigo 121, mas ele afastou uma das qualificadoras, que é o motivo da insurgência do recurso do Ministério Público, que é a utilização de recursos que impossibilitou a defesa da vítima. Mas eu destaco aqui que o réu, ele não foi pego de surpresa. Inclusive ele foi avisado pelo irmão, olha, eles estão chegando aí, corre aqui para o quarto, que onde eles teriam mais condições de se defender. A irmã saiu pelos fundos chamando a polícia, quer dizer, não existiu a surpresa, de modo que eu estou mantendo integralmente a sentença do juiz, mantendo apenas uma das qualificadoras. Desembargador Marcos, De acordo. Dr. Jorge. O 7 da pauta também é uma sentença de pronúncia. Ele pretende absolvição, mas a legítima defesa está apenas na palavra dele. De modo que, nessas condições, o destino natural é o julgamento pelo tribunal do júri. O crime não teve testemunhas, ele alega que ele se defendeu da agressão, mas ele mesmo diz no interrogatório dele que ele deu uma chave de perna na vítima e imobilizou ela. E tendo imobilizado, como é que ele acabou matando-a, né? E também as qualificadoras também não há provas de que realmente elas não têm cabimento, então fica para o tribunal do júri analisá-las também, de modo que eu estou mantendo a sentença de pronúncia. O 20 é um crime praticado no artigo 12 da Lei de Armas, né? O apelante requer a prescrição retroativa, o Ministério Público concordou, para parecer da Procuradoria também nesse mesmo sentido, de modo que eu estou acolhendo a prescrição retroativa. E por último, é o 26, é um agravo em execução criminal. Alguém mandou para dentro do presídio chips de aparelho celular encaminhado a um determinado reeducando e o Ministério Público entende que a reeducanda cometeu falta grave. Ela negou que tivesse encomendado. Então, como não há provas de que realmente foi ela quem provocou ou encomendou a introdução dos chips dentro do presídio, eu estou acompanhando o parecer ministerial e desprovendo o recurso. E nesse caso, Excelência, esse é o caso clássico em que é necessário a abertura de PAD para se reconhecer a falta grave. Isso. Com base na súmula 533 do STJ. E esse é o caso clássico da incidência dessa súmula. É necessário, não tem como abrir mão. Sim. Porque está dentro do presídio. Uhum. Bom, eu estou citando inclusive uma jurisprudência bastante similar do Superior Tribunal de Justiça, também introdução via SEDEX, assessor de aparelho celular. Então, é mesmo nesse mesmo sentido, do ministro Rogério Schietti, julgado em 2014. Eu estou desprovendo o recurso. De acordo. Nada mais havendo, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Essas operações agora, eu resolvi essa operação